Tá, então com essa menina aqui do lado tendo ataques de fofura olhando pra mim, a gente vai tentar falar sobre paternidade. É, a Natura tem conseguido horrores ah, toda vez que você fala de uma marca, bem ou mal, você fala da marca, você cria consciência de marca. É. E aí, o que acontece? Toda vez que você fala bem da Natura ou mal da Natura, toda vez que você fala bem de alguém ou mal de alguém, as pessoas elas criam consciência disso. Isso fica no subconsciente delas. E quando elas pensam num perfume, quando elas pensam num produto, naturalmente elas vão associar a Natura. E essa relevância, essa presença na mente das pessoas se converte em vendas. Se converte em vendas. Então, pela segunda vez, a Natura aí ela foi brilhante. Por quê? Porque ela capitalizou em cima de uma coisa que gera treta, que gera discussão, e as pessoas, toda vez que vão falar dessa discussão, acabam falando da marca. E aí eles ganham valor de mercado. A gente não está aqui para falar sobre isso. Eu sei que inúmeros canais capitalizam em cima dessa treta porque também geram visualizações e também elevam sentimentos que se convertem aí em AdSense, né? A gente não monetiza esse canal, a gente não está, em teoria, ganhando absolutamente nada com isso, mas eu quero compartilhar com vocês o que é paternidade para mim. Afinal de contas, eu fiz aquele vídeo Por que Adotar no começo do ano. E se você me acompanha assim para além dos conteúdos de BDO, você deve saber o quanto a minha vida se transformou e o quanto eu estou feliz agora com a vida que eu estou levando. Por que esse sorriso aí? Ah, porque eu fico feliz. O ano passado eu te conheci, me apaixonei, vim pra cá, me apaixonei de novo. Olhei pra essa bebê e aí assim eu tive uma conexão muito forte com ela logo de cara, logo de primeira. E eu vi um espaço aí a ser ocupado, mas embora esse espaço ele estivesse aí para ser ocupado, a Lana não deixa de ter um pai. Embora vocês não sejam um casal, ela tem um progenitor, ela tem um pai biológico, que a sua maneira demonstra amor, interesse e presença. A sua maneira. Então a gente não está aqui para falar sobre o progenitor, mas o espaço que eu encontrei e que eu pude ocupar. É engraçado o quanto as pessoas elas precisam de determinadas definições e elas precisam dessas determinadas definições para conseguirem prestar contas à sociedade. Essa é a minha maneira de ver. Quem está assistindo pode não concordar com uma palavra do que eu estou dizendo, mas é engraçado. Às vezes o título, ele importa mais do que a vida que a pessoa leva. E isso é meio zoado, né, da nossa sociedade. Então, pesa muito para, por exemplo, uma mulher ser casada. O mero fato de ser casada. Então parece que para a sociedade, o fato da mulher ser casada, ele se sobressai sobre o ela ser feliz. Então muitas mulheres em busca da felicidade, elas se separam e elas são julgadas por se separarem, porque afinal de contas, por que você se separou? Por que você casou em primeiro lugar? Isso gera uma série de atritos que primeiro geram me mostra uma inocência muito grande do debate, porque demonstra uma fé das pessoas numa família do jeito que elas gostariam que existisse. Só que a família ela não é do jeito que a gente gostaria que fosse. São pouquíssimas as pessoas que têm uma família exatamente do jeito que eles gostariam que a família fosse. A construída já é difícil. A da qual você vem, pior ainda. É muito difícil você conseguir ser plenamente feliz e satisfeito. E isso não envolve nem gratidão, né? Você pode ser muito grato pela vida que você teve e ainda assim achar que a sua família não foi o melhor que ela poderia ter sido. Então rola uma romantização, uma idealização do que uma família deveria ser, como se, pelo fato de estarmos todos numa igreja dizendo como é que uma família deveria ser, como se pelo simples fato da gente saber qual é o ideal, a gente fosse conseguir reproduzir isso dentro dos nossos lares. E eu não acho que isso seja verdade. É tipo o almoço na mesa que eu fazia tanta questão até eu entender que aquilo não tinha um significado real. Porque a gente não precisava de almoçar na mesa, a gente não tinha horário pra comer, tipo, não é o que para outras pessoas tem determinado valor, porque o pai tem 2 horas pra almoçar e ele sai lá do trabalho, vem pra casa e almoça. Então, tipo assim, padronizaram o que é valores familiares. E a igreja, nesse caso, é o que ditou um padrão aí sobre o que seria uma família ideal. Eu vou traduzir o que você disse sobre a nossa vida. A gente, para você,
a cerimônia do almoço em família era importantíssima. Importantíssimo. E você começou a se sentir frustrada porque, primeiro, os horários não eram respeitados, porque eu agendava aulas na hora do almoço, porque eu mudava a minha agenda de forma muito dinâmica, e às vezes eu queria ficar comendo meu prato aqui de boas na frente do computador. E isso para você ia contra um valor muito forte que você tinha, que uma família unida é construída em torno de uma mesa de almoço onde todo mundo se junta para comer junto. Então, o fato de, por exemplo, rolar um celular na hora do almoço para você feria o seu ideal de cerimônia de família feliz, porque a gente tende a achar que são essas cerimônias, são esses rituais que formam em si a felicidade e que são prova de que a família é feliz. E o que rola é que na minha família era assim. E não com significado de família feliz, porque não era uma família Mas perfeita. havia essa tradição. Mas isso acontecia, e era um momento difícil. Era um momento que tinha quando meu pai chegava ali. Então a gente esperava meu pai chegar pra todo mundo comer. Mas não era uma coisa que a gente tinha todos os dias. Então quando a gente tinha aquilo, era importante, pelo menos pra mim. Aquilo pra mim, aquela felicidade que tinha, tipo, no almoço de domingo, a família toda reunida, era uma coisa especial. Hoje nem tanto, porque... Hoje, numa pandemia, a gente passa o tempo inteiro juntos. A gente passa o tempo inteiro... agora especial, gente, é quando um come no quarto, o outro come na sala. Então, quando a gente se separa, é especial. Então, tá, a gente se perdeu aqui um pouco na ideia, mas a essência, ela se mantém. Que a gente acha que a gente vai chegar... A essência da família através do cumprimento de determinadas cerimônias e de determinadas regras, quando na verdade família é o núcleo social ali, as pessoas que mais fazem parte da sua base familiar, e cada uma se estrutura organicamente da maneira que existe. Então, existem casais que precisam ficar o tempo inteiro falando sobre relacionamento. Existem casais que precisam fazer absolutamente tudo juntos. Existem casais que não conseguem. E isso vai ser dado pela natureza de cada casal, pela natureza de cada família. E eles vão construir isso à sua maneira. E no fim das contas, é essa vontade de continuar junto. E é esse estar junto que importa. E assim, se você perguntar se eu tô junto porque é o meu papel de homem estar, não, eu tô porque eu quero. É claro que envolve... Aqui nós temos um comprometimento muito grande. No sentido de eu sei o impacto de adotar uma criança e eu simplesmente não vou sumir da vida dela. Então, precisa haver uma responsabilidade e um comprometimento. Isso a gente pode manter. Mas eu vejo que a nossa estrutura ela vai além disso. Eu não conseguiria manter a minha palavra se aqui não existisse amor. Se não fosse uma coisa natural. Agora, o erro ele acontece quando o amor é deixado de lado. O amor é deixado de lado em troca das cerimônias e do cumprimento do checklist de valores e cerimônias que a gente espera que tenha. Quando você vai para uma igreja e você fala, olha, eu quero construir uma família, quando você vai para uma determinada igreja, né? A gente está falando aqui daquelas religiões falsas, não de quem está assistindo o vídeo. Quando você... Não dá risada não, tô falando sério. Não tem sarcasmo aqui. Quando você vai para uma igreja e a pessoa fala, olha, e você diz lá, eu quero construir uma família com amor, eu quero construir uma família com amor, qual seria o ideal? Né? O ideal é que as pessoas te proporcionassem contato com um monte de gente para você tentar expandir a sua rede social, conhecer o máximo de pessoas possíveis, para ver se de repente com alguém existisse ali uma faísca de um amor recíproco. E aí, a partir desse amor, você começa a construir a sua família. E não que uma pessoa ficasse colocando o dedo na sua cara e falando assim, você tem que ter vergonha na cara, você tem que ser fiel, você tem que ser honesto, você tem que falar a verdade, você tem que fazer isso, porque uma mulher de verdade faz isso e um homem de verdade faz aquilo. Quando você dá um monte de checklist para a pessoa cumprir, duas pessoas podem pegar esse checklist, eles podem fazer a lição de casa de ponta a ponta e ainda assim não se amarem. E se eles não se amarem, a família deles não será uma família de verdade da maneira como eles idealizaram. Porque não tem nenhuma estrutura que é o que significa uma família, que é o amor, a respeito, a companheirismo. Todas essas coisas que fazem uma família ser família. Sim. Então, assim, Fausto, você tá numa
numa família, dedicando seu tempo, isso e aquilo, e nem pai dessa criança é. Então vamos falar sobre o que é ser pai? O que é ser pai? Eu preciso que essa criança de 1 ano que nem fala direito me chame de pai e seja grata por tudo que eu faço por ela. Claro que eu não preciso. Mas já chamo. Eu estou tendo o privilégio de dividir essa fase fantástica que é o desenvolvimento dela e de fazer parte de tudo isso. Então é uma coisa que em si já se paga. Então eu não espero dela gratidão, eu não espero dela uma promessa de que ela vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Não, ela cuida se ela quiser. E tomara que eu não precise que ela cuide, tomara que eu não fique aí dando trabalho. Agora veja, essa coisa de pai ou não é, se você merece ser chamado ou não é, quem é mais pai dos dois, existe com cada pessoa que a gente tem contato o cativar, o dar e o receber. E isso não pode ser exigido. Esses dias a gente estava falando de uma pessoa que entra na guild e entra na sala e fica quieta e depois sai falando mal da guild, dizendo assim que é um bando de antipático porque a pessoa fica lá e ninguém fala com ela. Mas espera, essa pessoa também não tomou iniciativa. É tipo eu quando entrava lá e ficava com vergonha de falar com as pessoas e, tipo, eu não posso culpar ninguém por não falar comigo, até porque eu entrei lá e Ficou quieta. falei morri de vergonha, né, gente? Então, se vocês estão assistindo vídeo, desculpa. Então, amor não se pede. Amor não se pede. Você não pode chegar para uma pessoa e falar é seu papel estar presente, é seu papel isso, é seu papel aquilo. Esse amor, ele é cativado. Então, existe espaço aí na vida dessa criança para que eu ocupe e cative nela. E o que vai fazer essa relação de pai e filha vai ser o convívio diário. Vai ser a presença diária, vai ser uma cumplicidade, uma presença e uma relação constante que vai fazer com que ao longo do tempo ela veja em mim uma referência masculina e paterna e que ela recorra a mim toda vez que ela pensar na figura de pai. A gente falou sobre a adoção. A adoção é... Talvez o pessoal não saiba como funciona isso, mas tem uma documentação que é feita com o pai afetivo, sócio afetivo. E a gente, quando falou disso, a gente falou que isso seria feito quando ela não tivesse idade para entender o que está acontecendo. E aí a gente vai ter o consentimento da Lana, dela dizer eu quero que isso aconteça ou eu não quero que isso aconteça. Porque imagina eu chegar para essa criança com 5 anos e falar assim, você quer que eu seja seu papai? Ela vai olhar para minha cara e vai falar, ué, você já não é. E vai dizer eu quero. E uma criança de 5 anos, ela não tem discernimento ainda para saber disso. Quando a gente se conheceu e você veio aqui, a gente falou sobre isso. Eu falei assim, eu não quero que a minha filha cresça te chamando de tio. Porque na cabeça de uma criança, como deve ser morar, tipo, talvez na escolinha com os coleguinhas e aí todo mundo é o papai, mas o dela é o tio. E ela chegar e perguntar, mãe, você mora com o tio? Na mente de uma criança é mais fácil você ensinar ela o amor. E isso foi uma coisa que você me mostrou logo que a gente se conheceu e conversou sobre isso também. Você disse que não se importava em ser chamado de pai. Porque tudo que você queria era amar essa criança. E o que ela precisa de saber hoje, até ela ter o entendimento das coisas no futuro, é que ela é uma criança amada. O progenitor dela falou que, desculpa, eu vou falar, mas ele falou que ele queria ser o pai principal. E eu perguntei o que é ser o pai principal. Sim, o que é ser o... Eu não quero que isso vire uma... Enfim... Ele não tá aqui para conversar isso com a gente, mas sim, o ser um pai vai além da nomenclatura. E eu não tô aqui para tirar o espaço de alguém caso ele queira ocupar esse espaço. Exatamente. Entende? Ele, quando falou isso, eu entendi ele. Eu e a ideia da Uhum. sociedade em ter outra pessoa ali do meu lado assumindo o papel da criação da Lana. Entendeu? E isso é uma coisa que não é só dele, é de todos os outros pais que não estão tendo a oportunidade de ter o convívio com o filho. E eu acho fundamental, embora ela possa me chamar de pai, que ela tenha consciência da diferença de pai e de progenitor. Sim.
Então, nunca, não que fosse possível esconder, mas ela não tem que crescer confusa e insegura em relação a isso. Então, ela saberá que ela tem um progenitor e em dado momento, no futuro da vida dela, eu vou dar ela a escolha e sem pressão dela ser adotada ou não. E isso é uma coisa para ser conversado com o progenitor. O que queremos dizer aqui é que as nomenclaturas dadas pela sociedade, elas não entram para dentro da nossa casa. E assim, a figura que uma pessoa pode ter para uma criança, ela vai muito além de sobrenome, ela vai muito além de ser progenitor ou não, e ela vai muito além do gênero da pessoa que ocupa essa determinada posição. Então vamos supor que eu fosse uma mulher que nasci, me identifico como homem e eu investi muito num trabalho hormonal aí para fazer uma mudança. E vamos supor que eu ocupasse esse papel. Eu ocupasse esse papel de homem dentro da família e eu conseguisse ser para ela uma figura paterna. Qual seria o maior problema? Não vamos dizer que não tem. Qual seria o maior problema hoje dessa nossa situação, dessa família feliz dentro de quatro paredes no meio de uma pandemia? Eu tô com muito falar besteira. Pode falar. Tá, se você fosse trans, fosse meu marido, a dificuldade, entre aspas, que eu veria, era o que a minha filha ia passar. Ao longo da vida. Por ouvir que o pai dela não é pai. Exato. Aê, filho da Tami! Então, perceba que isso me remete, e assim, tem feedbacks no meu canal que dizem que eu nunca concluo um raciocínio e eu vou para outro e não volto. Mas assim, lembrem-se desse ponto porque eu vou voltar a ele e eu vou contar uma história para vocês. Que eu já contei nesse canal aqui a respeito de uma experiência sobre racismo nos Estados Unidos. Então aconteceu o seguinte, imagina assim, atores são colocados dentro de uma sala, de um restaurante. Atores são colocados dentro do restaurante, no qual você tem um pai de uma mulher branca, de uma moça, de uma mulher branca, que vai apresentar o noivo pro pai. E aí quando o noivo ele entra no restaurante, ele é negro. Então a filha atriz apresenta o namorado, ator negro, pro pai, ator branco. E aí você tem a equipe de filmagem filmando a reação do que acontece ali. E o ator, pai branco, ele começa a escrachar a filha, dizendo que porra é essa que você me traz um namorado negro aqui, o que você está fazendo? E eles queriam testar a reação das pessoas. 90% das pessoas demonstraram indignação, que era o que o experimento queria mostrar, e é o mínimo que se espera da sociedade mesmo. É que, porra, para de ser racista, isso não tem nada a ver, respeita a decisão da sua filha, fica na tua. Não vem dar escândalo aqui não, você está cometendo um crime aqui. Então o pai ele foi exposto a várias situações dessa em que a gente fala, pô, que legal que a sociedade ela está mudando ao ponto de não permitir que pessoas sejam escrotas dessa forma, né? Pelo menos não no lugar público. Você vai falar ser racista com a sua filha, depois entre quatro parentes com ela. Se você manifestar esse tipo de racismo aqui num restaurante, no espaço público, você vai ter que se sujeitar e tancar a reação do público. Teve uma única mulher que ela foi lá. Depois que a menina sai, a atriz indignada vai embora, né? O namorado negro indignado junto com a filha branca indignada, atores, eles saem dali. E o pai fica putaço, abandonado, desolado na mesa. Foi uma senhora e sentou com ele e falou, parabéns, meu senhor, onde ela vai te agradecer? Porque você é um pai muito bom. E talvez ela não enxergue agora, mas um dia ela vai perceber o quanto você ama ela e o quanto você quer o bem dela. E a hora que eu vi aquilo, me subiu o sangue, dava vontade de dar um tapa na orelha da velha, de verdade. Porque é nojento você ver alguém defendendo esse tipo de ideia. Aí a equipe de reportagem foi lá e chamou a mulher de canto. Eu falo, por que a senhora acha um negócio desse? Mas a hora que eles perguntam num tom agressivo e é o tom que eu perguntaria por quê. Um negócio desse. E aí dão a ela a oportunidade dela se explicar. E aí qual a explicação dela? Quando eu era nova, eu me apaixonei por um rapaz negro. E a gente quase ficou junto, só que isso machucou demais as duas famílias. E o que me fez mudar de ideia foi o fato de que me fizeram ver que a vida do nosso filho seria muito difícil. Porque a gente vive numa sociedade de pessoas que são iguais, mas elas são, a visão das pessoas, elas são divididas.
Então, negros ficam com negros, brancos ficam com brancos, e uma criança mestiça aqui nos Estados Unidos, onde eles não se misturam, no Brasil é outra coisa. No Brasil a miscigenação, ela aconteceu muito cedo. Agora, uma criança que nasce e ela não é nem negra nem branca, ela não tem amigos, porque ela não consegue se socializar. E aí, assim, chegou a me dar vontade de chorar, porque eu falei, eu tava com raiva da véia, mas na verdade, embora aquilo que ela diga não é bonito de se dizer, é justificável por um sentimento que no fundo é bom. Então agora a gente volta, e se vocês quiserem, vocês acham esse vídeo aí que eu não lembro mais onde tá. Mas quando você me diz que a dificuldade para você desenvolver, por exemplo, com um homem trans e de ter que deixar a Lana exposta a toda essa carga de sofrimento que inevitavelmente viria, mostra que o grande problema de você ter uma família de pessoas que se amam, onde uma pessoa faz a figura materna e outra pessoa faz a figura paterna e dão à criança tudo aquilo que ela precisa para ser feliz e crescer saudável, a única coisa que faz você questionar a viabilidade de tal formação familiar é o quê? Primeiro, talvez a sua atração, talvez você prefira um homem de verdade do que uma trans, mas isso é uma questão de gênero, de sexualidade, e aí não tá aí. Mas se a sua sexualidade fosse essa, se você se atraísse por mulheres trans, por exemplo, aquilo que faria você cogitar a ideia de não ter uma família com essa pessoa seria poupar a Lana do futuro que ela viria a ter. O que significa que o que a gente tem que combater é justamente o preconceito da sociedade e não o amor entre as famílias, entre as pessoas. Amor entre as pessoas é um privilégio para poucos, porque você pode passar por toda a sua existência sem nunca trombar com ele. Você pode passar por toda a sua existência e encontrar até alguém que você ama, mas pode não ser recíproco. Você pode até encontrar alguém que você ama e essa pessoa pode ser casada. Você pode até encontrar essa pessoa que você ama e essa pessoa pode estar no Japão. Você pode... inúmeros fatores podem fazer com que você trombe com o amor da sua vida de verdade e que seja impossível você ficar com ela. Agora, por que é que a gente, de fora da casa de uma família, vai ficar metendo o bedelho de como é que elas têm que viver o amor que existe entre elas, só porque a gente tem um conceito ideal de como é que uma família deveria ser? A sociedade é uma cagadora de regras, né? Então, na época do Velho Testamento, isso era compreensível. Por quê? Porque na época, sede fecundos e tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse sujeitai dizia conquistar. E para conquistar você precisa ter números. E para ter números você precisa ter filhos. Se todo mundo for homossexual, tipo, não vai ter a procriação. Então, em casais homossexuais que não procriam e, portanto, não geram força de nação e não geram soldados para exércitos, um cara que interrompeu o coito, que literalmente está na Bíblia, gozar fora, um cara que goza fora, ele é castigado por Deus. Por quê? Porque você não pode desperdiçar a oportunidade de ter um novo filho para aquela nação. Só que agora a gente já está num mundo que tem 7 bilhões de pessoas, já deu. O Novo Testamento, ele não fica cagando regra em relação a isso. Você já